Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a nossa acolhida. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção na nossa acolhida de hoje. Eu escolhi para a nossa videoaula um poema que diz assim: um poema, certo? Acompanha comigo, por favor, passa o vídeo não. Ofereço-te por dedicatória, nono ano, um poema, versos que escrevo à beira da janela, enquanto vocês se despedem de mais uma aula dela, onde a noite sussurra e me revela detalhes intrigantes de uma história. Falou-me a estrela de uma donzela, cuja graça conquista fama e glória, aquele que compõe a sua memória, um poema, um romance, uma novela. Contou-me a lua que às vezes ela chora, e o vento disse, muito não demora, a que se agarre a livros de poesia. Sonhadora e sensível me dizia, era bela donzela. Eu repetia, muito parece minha irmã, muito parece a cara dela. Né? Então, é com esse poema que a gente inicia a videoaula de hoje. E antes de irmos para a nossa correção, propriamente dita, vamos para a indicação da nossa agenda. Nós temos aí o texto que diz: Ministério da Saúde confirma a decisão de Bolsonaro de não comprar a vacina Coronavac. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro se posicionou sobre a vacina da Sinovac, referindo-se a ela como a vacina chinesa de João Dória. Lamentável, né? Então, vamos ler essa notícia, tá bom? O Ministério da Saúde atualizou, nesta quarta-feira, 21, as informações sobre a vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. O Ministério informa que o secretário executivo da pasta, Elcio Franco, realizou pronunciamento, transmitido pela TV Brasil, para prestar esclarecimentos sobre a carta de intenções para a aquisição da vacina do Butantan Sinovac Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje, 21, que o governo federal não comprará a vacina. De acordo com ele, antes de ser disponibilizada para a população, a vacina deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro se posicionou sobre a vacina da Sinovac, referindo-se a ela como a vacina chinesa de João Dória. Para o meu governo, qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa, reafirmou no Twitter. Não se justifica um bilionário aporte financeiro num medicamento sequer ultrapassou sua fase de testagem. Diante do exposto, minha decisão é de não adquirir a referida vacina. Fonte Jornal do Povo. Aí nós vamos agora para as questões. Você vai lendo, você vai percebendo as principais características da notícia, que tem um título principal, um subtítulo, ele que ajuda. Esse título, por sua vez, ele tem que ser impactante para que chame a atenção do leitor, tá certo? Ele vai ter o corpo necessário, a estrutura necessária da notícia, que se caracteriza por ser um texto mais curto, impessoal, onde não tem dados opinativos, só apresenta a apresentação do gênero em questão. Então, vamos lá. A tipologia, certo? A tipologia da notícia lida é narrativa, expositiva, descritiva ou argumentativa. Aí nós vamos ter aí o quê? Expositiva. O assunto principal do texto está presente em A. O Ministério da Saúde atualizou nesta quarta-feira, 21, as informações sobre a vacina Corona. B. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro se posicionou sobre a vacina da Sinovac. C. Ministério da Saúde confirma a decisão de Bolsonaro de não comprar a vacina Coronavac. Antes de ser disponibilizada para a população, a vacina deverá ser comprovada cientificamente. Resposta correta, item C. Segunda questão, item C. Ministério da Saúde confirma a decisão de Bolsonaro de não comprar a vacina. Qual é, nono ano, a finalidade do texto? Todo texto ele tem uma finalidade comunicativa. Ele vai ter essas características próprias presentes em um texto.
e se esse texto dialoga com essas intenções, né? Se você consegue apreender essas informações, se essas informações estão ao alcance, né, da margem do texto. Existem informações que estão explícitas, existem informações que estão mais implícitas, mas todas elas representam, elas cumprem com seu papel, né, de ser um ato comunicativo, tá certo? Então, qual é a finalidade do texto? Promover uma ideia, discorrer sobre um assunto atual, informar o leitor, descrever um acontecimento. Então, a gente tem como resposta informar o leitor. Qual o fato inicial que desencadeou a produção dessa notícia? A importância de a vacina ser testada antes de sua compra, a posição do presidente da República sobre a vacina, a transmissão do evento pela TV Brasil, a certificação da Anvisa para a vacina Corona. Então, quarta questão, nós temos como resposta correta o item B, a posição do presidente da República sobre a vacina. Ao publicar em suas redes sociais a decisão sobre a vacina, o presidente da República escreveu, entre aspas, a vacina chinesa de João Dória. Desse modo, Bolsonaro deixou implícito em sua linguagem um tom cômico, metafórico, ele nem sabe o que é isso, metafórico, realista ou irônico? O que é que vocês acham? Resposta correta, item D. Irônico, né? Ele apresenta um tom irônico, tá certo? 6. O argumento principal defendido pelo presidente em não aceitar a compra da vacina Corona pelo Ministério da Saúde foi o alto custo aos cofres públicos, a não conclusão da fase de testagem, a falta de comprovação científica, o não reconhecimento internacional do Instituto Butantan. O que vocês acham? Resposta correta é item D, o não reconhecimento internacional do Instituto Butantan. Certo? No trecho sobre a carta de intenções para a aquisição da vacina do Butantan, a palavra em destaque pode ser substituída sem alteração de sentido por venda, obtenção, pechincha, comercialização. Então, sétima questão, item correto, obtenção. Né? Então, você não pode ter dúvida da característica do texto, tá certo? Há uma opinião em qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser comprovada. O presidente Jair Bolsonaro se posicionou sobre a vacina. Realizou o pronunciamento transmitido pela TV Brasil. O Ministério da Saúde atualizou nesta quarta-feira. Oitava questão, né? A gente vai ter o quê? Resposta correta, item A. Então, espero que vocês tenham gostado, né, do texto. Ele apresenta, né, situação de comunicação, né, e como a gente já havia, né, trabalhado em outro momento e agora eu só reforço com vocês, né, de uma maneira muito, muito, muito sutil, mas contextualizada, que a notícia, tá certo? É um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal no ano informar. Para tanto, trata-se de um texto informativo, geralmente sem teor opinativo, né? Já conversava com vocês inicialmente. Além disso, ela apresenta um acontecimento real, cuja linguagem é clara e formal, né? Aí as características, geralmente, de cunho informativo, textos descritivos ou narrativos, são as principais características. Veiculados no meio de comunicação, a linguagem formal, clara e objetiva, texto com título, geralmente tem o título principal e o auxiliar, texto em terceira pessoa, geralmente impessoais, em discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidiano. A estrutura exemplo de notícia, geralmente as notícias seguem uma estrutura básica, classificada em título principal e título auxiliar, slide, né, o LED, corpo da notícia, e a gente faz uma análise, né, rápida sobre
A notícia é a reportagem. Ainda que a notícia e a reportagem seja o texto jornalístico, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo característico das reportagens, né, que geralmente tem esse teor opinativo. Além disso, no nono ano, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Então, são dicas simples, mas que pode ajudar você aí no futuro para resolução de questões. Um abraço carinhoso, até a próxima videoaula. Aguardo o próximo PDF lá no grupo, que será postado na semana. Fiquem com Deus, estudem. Coragem é o que a vida exige.